Olá, eu sou a professora TT e estou aqui hoje para a gente falar sobre as 5 competências da redação do Enem. Você já ouviu falar sobre essas competências? Você sabe o que é uma competência? Elas são realizações cognitivas. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Enem vai avaliar a sua capacidade de perceber, de armazenar informações captadas pelos sentidos. É importante ressaltar ainda que cada competência é dividida em níveis. Você sabia disso? Elas começam valendo 0 ponto. Se você tem um avanço nas exigências, você alcança 40 pontos. De 40 você passa para 80 pontos, 120, 160 até atingir 200, que é a pontuação máxima. Então acompanhe aqui comigo a análise de cada competência das redações do Enem para você ficar mais próximo da sua redação nota 1000 e conquistar a sua vaga na universidade que você tanto almeja. Vamos pensar que quando o candidato alcança 120 pontos em cada uma das competências, ele soma no final 600 pontos. Essa é uma nota mediana, mas é preciso ir além. Então aumente seus objetivos. Pense que você pode aumentar 40 pontos em cada competência, ir a 160 e chegar a 800. Aumentando mais o nível, você chega a 200 pontos em cada competência e a sua nota é 1000 na redação do Enem, ok? Então agora vamos conhecer as 5 competências da redação do Enem? Então vamos lá. Competência 1, demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. Então vamos analisar aí essa competência no detalhe. Acompanhe aqui no canal TT Ensina. Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então vamos analisar palavra por palavra dessa competência. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Um dos objetivos principais do texto dissertativo argumentativo, essa exposição desse ponto de vista, hein? Atenção! Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos necessários para a construção da argumentação. E por fim, a competência 5, elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade cultural. Então essas são as nossas 5 competências. São as 5 exigências a se cumprir dentro da redação do Enem para você tirar aí nota 1000. Vamos então agora no canal TT Ensina a análise da competência 1, demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. Então acompanhe comigo. Um certo domínio da gramática todos nós temos, concordam? Então nada de ter medo neste momento. Você vai estudar, vai se preparar para você avançar na pontuação nessa competência. É claro que não adianta também somente dominar a competência 1, ter total domínio de gramática. É preciso que você domine aí também a articulação de ideias, conteúdo, não é? Porque muitas vezes o candidato é excelente na gramática e vai confiante para redação. Não, é preciso ser confiante e atuante, não é? Com conteúdo, com ligação das ideias, com propostas, além da norma culta, correto? O domínio da gramática, ele vai te ajudar, por exemplo, a compreender como que você pode ser impessoal ao emitir uma opinião. Você vai entender as desinências verbais, você vai compreender como você deve usar a crase. Então vamos analisar alguns pontos principais que pegam os estudantes, que minam pontos dos candidatos nessa competência. Veja aqui agora no canal TT Ensina 4 pegadinhas que mais comprometem a pontuação do candidato da redação do Enem. Atenção então à crase, à acentuação, à pontuação e à ortografia. Veja esse material agora que o canal TT Ensina preparou para você. Então vamos aí ao primeiro ponto, que é a crase. A crase é um sinal grave, muitos chamam de acento, mas é um sinal grave. Atenção aí a esse primeiro ponto. A crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas.
Então essa dica é mais do que importante. Apareceu uma palavra masculina, nada de crase. Não tem por que você pensar nisso, ok? Então, atenção ao exemplo que vem aqui, bastante simples. Leia comigo. O direito à vida tem caráter fundamental na sociedade. Por que eu tenho essa crase aí? Pense comigo. Quem tem direito a alguma coisa. A palavra vida é feminina, é um substantivo feminino. Logo, tem um artigo a antes dela. Eu não vou escrever na língua portuguesa, assim como você também não. E nós não vemos escrito por aí, não é? O direito à vida. Então, o que eu faço? Eu coloco o sinal indicativo de crase. O que é esse sinal? Ele me indica que é ali a junção de uma preposição a e de um artigo a. Então essa dica é bastante valiosa. Nada de crase diante de palavra masculina. Compreendido? Vamos aí. Número 2. Emprega-se antes de locuções adverbiais femininas que expressam ideia de tempo, lugar e modo. Observe os exemplos. Às vezes, chegamos à conclusão correta sobre os direitos da mulher. Então, às vezes, é uma locução adverbial feminina. Depois eu tenho outro exemplo. O presidente falou às pressas, pois já passava do horário. Então, aí eu tenho a locução às pressas. Então, às vezes, eu tenho aí, não é, uma locução adverbial de tempo e às pressas uma locução adverbial de modo. Então, dedique-se a estudar o emprego da crase nas locuções adverbiais, hein? Essa dica é muito importante para você. Agora, número 3 em relação à crase. Antes da indicação exata de hora, eu vou empregar crase sim, sempre. Veja o exemplo. O réu chega às 6 horas. Então, eu tenho aí a indicação da crase, o sinal grave, às 6 horas. Não é? Ah, por que você não lê às 6 horas? Então aqui vai uma dica da oralidade do canal Tetê Ensina para você. Nós não lemos falando esse a de forma alguma, correto? Na leitura nós pronunciamos apenas um a. Agora a dica número 4, e para reforçar a dica número 1, não ocorre crase diante de substantivos masculinos. Veja o exemplo. O cidadão recorre a meio lícito para se proteger conforme seu advogado. Então o cidadão recorre a alguma coisa. Veja que a palavra antecedente está pedindo essa preposição, porque quem recorre a. Mas meio é uma palavra masculina. Então não há como eu juntar com outro a e colocar o sinal indicativo de crase. Concordam? Então atenção a isso aí. Quinta dica sobre a crase. Não há crase antes de verbos, pessoal. Pense bem, verbo não me pede aí um artigo a antes, correto? Pense nos verbos que você conhece. Chegar, arrumar, andando, cheguei, andei, não é? Nós não colocamos um artigo antes dele. Então como que eu vou fazer a junção com o outro a, prepositivo, para poder colocar o sinal da crase? Então aí já fica bem difícil forçar uma crase aí, correto? Então, antes de verbo tem crase? De forma alguma, professora Tetê. Então vamos ver o exemplo? Referir-se a reivindicar direitos legais é exercer poder democrático. Então veja aí, quem se refere a. Por isso nós temos esse a aí, mas reivindicar é um verbo, não há como eu colocar o sinal indicativo de crase aí. Por isso, é um verbo, ok? Vamos aí agora, então, para a sexta e última dica a respeito da crase. Bastante atenção, porque o uso da crase, neste momento, condiz aí com um dos maiores números de erros que a gente vê na escrita das redações do Enem. Não há crase diante de palavras no plural se o a está no singular, se ele é, no caso, somente a preposição. Veja o exemplo. Essa lei se refere a questões exclusivas de adoção. Então, o que se refere a. Questões está no plural. Eu não vou usar crase aí, correto? Eu poderia usar se eu colocasse se refere a mais as. Se eu tivesse um S aí. Se refere a as.
não é? Mas como eu optei por colocar somente a preposição, nada de colocar o sinal indicativo de crase. Entendido? Essas são algumas dicas de crase. Aprofunde seu estudo, colha essas dicas. Ainda na competência 1, vamos falar agora sobre acentuação. É preciso que o candidato fique atento ao novo acordo ortográfico da língua portuguesa, não é? Por exemplo, em relação à palavra ideia, perdeu o acento. Afinal, os ditongos abertos nas palavras paroxítonas não tem mais acento. Então é comum que ele ainda carregue essa prática das antigas normas. Então essa aí é a primeira dica. Um outro desvio muito comum dos candidatos é em relação aos verbos ter e vir. Atenção ao exemplo que o canal TT Ensina preparou para você. Quando nós usamos o verbo tem no singular, ele não leva acento. Então eu digo que ele tem sem acento. Caso o sujeito esteja no plural, aí representado pelo pronome eles, o verbo terá o acento circunflexo e aí é o sentido do plural. Eles têm. Na fala a gente tem essa diferença de entonação. A mesma coisa acontece com o verbo vir. Então ele vem, é um sujeito singular, verbo no singular, sem o acento. Caso o sujeito seja plural, eu levo o verbo para o plural com o acento circunflexo. Então, atenção, hein? Se você deixa de colocar um acento, você já tem um desvio gramatical. Se você deixa de colocar um sinal indicativo de crase, você já tem o segundo desvio gramatical. Mais um desvio gramatical em outra categoria, você tem o terceiro desvio e a perda de 40 pontos. E nós não queremos isso, correto? Então, siga as dicas do canal TT Ensina para você aprender e seguir rumo aos seus 1000 pontos na redação do Enem. Uma outra confusão ainda bastante recorrente na produção de texto é o uso do verbo estar na terceira pessoa do singular, ele está, e o pronome esta pessoa. É muito comum o estudante deixar de colocar o acento no momento necessário ou colocar o acento no momento em que não é necessário, na ocasião em que ele não deveria colocar. Então, cuidado com esses pares, esta e está. Veja aqui uma lista de palavras selecionadas que apresentam erros recorrentes de acentuação gráfica. São selecionados aí diretamente das redações produzidas pelos candidatos. Primeiro, a palavra importância. Ela tem acento. É comum o estudante associar a importante e não fazer aí a acentuação correta. Também uma outra palavra, através. É uma palavra que tem acento. Então é muito comum o estudante não colocar. É o verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular. É muito comum também o candidato confundir com a conjunção e aí às vezes acentua no momento inconveniente, no momento que vai gerar um outro sentido. Então atenção ao que você quer usar. Você quer usar o verbo ou você quer usar a conjunção? Faz toda a diferença. Afinal de contas, acento não é enfeite. Acento gera sentido, correto? Consciência, a mesma coisa aí acontece com o seu par consciente. Como consciente não tem acento, muitas vezes os estudantes deixam de colocar em consciência, mas às vezes colocam em consciente, vai saber, né? Militância, caráter. E aí atenção a essas palavras que carregam um pronome junto com elas, recuperá-los, né? Então o acento vai ser aí na última sílaba do verbo, antes do pronome ser acentuado. Contém, né? Então você tem aí uma palavra derivada, contém, e aí atenção ao plural, contém, né? Vai ter o acento circunflexo. Então essas são algumas das palavras selecionadas. Vejam agora dois verbos que têm a sua escrita comprometida, não por falta de acento, mas por falta do til, que é um sinal de nasalização, né? Então atenção à presença do til. O til não é acento? Não. Ele é um sinal de nasalização, que o som vai sair pelo nariz. Mas se você não coloca esse sinal de nasalização aí, o til, claramente a detecção de um erro, de um desvio. Então conta já como um erro para somar a mais algum outro ou mais dois que você tiver para tirar os seus primeiros 40 pontos. E ninguém quer isso por aqui, correto? Então vamos seguir aí agora. Outro item da gramática, referente aí à competência 1, que tem tirado muitos pontos dos candidatos na redação do Enem, é a pontuação. Então atenção aos desvios mais comuns, ok?
Uma dica muito importante para você raciocinar em relação à pontuação é você ter um bom conhecimento de análise sintática. Isso ajuda você bastante. Ou ainda de classe de palavras, ok? Isso vai te ajudar a raciocinar sobre o uso da vírgula. Veja aí uma primeira dica sobre o emprego da vírgula. Não use vírgula separando o sujeito do verbo. Por quê? Porque são termos que se complementam diretamente. Veja o nosso exemplo. O governo empreende em todos os setores da sociedade. Então essa vírgula aí, ela está errada. Por quê? Quem é que empreende? É o governo. Então esses termos se complementam diretamente. Então nada de separá-los com uma vírgula. De forma alguma, compreendido? Então atenção a essa regra, ela é de ouro. Uma vírgula apenas, separando o sujeito e verbo, jamais. Uma outra dica, também não empregue uma vírgula apenas entre o verbo e os seus complementos diretos, os conhecidos objetos diretos e objetos indiretos. Eles são termos ligados diretamente. Nada de usar uma vírgula apenas entre termos que se completam diretamente, hein? Atenção a isso daí. É uma questão de raciocínio lógico. Você consegue. Veja o exemplo. O cinema leva entretenimento ao cidadão. Então, o cinema leva entretenimento. Se ele leva, leva alguma coisa. Então, o entretenimento completa o sentido de leva. Nada de colocar apenas uma vírgula separando essas duas palavras. Compreende? E ainda sobre a vírgula, não use apenas uma vírgula entre o nome e o seu complemento direto. Também há uma ligação íntima entre essas palavras. Elas não estão dispostas da forma que você escreveu à toa. Então não é possível separá-las, senão o seu texto não terá o mesmo entendimento que você está pensando. Veja o exemplo colocado aí pelo canal TT Ensina. A ascensão da burguesia levou à reformulação da sociedade. Então veja que essa vírgula entre o da e sociedade, ela é imprópria, porque há um complemento direto entre da e sociedade, correto? Então atenção a essa dica especial. Em relação à pontuação, evite o uso do ponto de exclamação. Por quê? Porque ele imprime emoção ao texto. E o texto dissertativo argumentativo exigido na redação do Enem, ele requer objetividade, ele requer uma opinião clara, correto? Então nada de imprimir emoção neste momento. Você quer convencer alguém, o seu leitor, que os seus argumentos têm lógica e você não vai partir aqui para a emoção, compreende? Então ponto de exclamação não é bem-vindo neste tipo de texto. Em relação às reticências, muita gente chama de 3 pontinhos, mas são as reticências. Também no caso do texto dissertativo argumentativo, elas não são muito bem-vindas. Por quê? Porque elas deixam aí uma enumeração em aberto, elas deixam uma ideia em suspenso e nós queremos o quê? Objetividade na dissertação argumentativa do Enem, correto? Então também vamos deixar o uso das reticências para um outro tipo de texto, para um outro momento, concordam? E as aspas, professora TT, eu posso usar? Pode, por exemplo, no caso de gírias, se o tema exigir que você debata sobre gírias, se for conveniente o uso de gírias segundo o contexto, correto? Uma palavra de língua estrangeira que você for usar, uma citação de um pensador que você se lembrar, que você for citar tudo igual, então use aspas. Nesse sentido, elas são muito bem-vindas sim, tá? Pode empregar com segurança. E a interrogação? Posso usar, professora TT, a interrogação na minha dissertação argumentativa? Leia comigo aí essa dica que o canal TT Ensina preparou para você. Use interrogação somente como uma estratégia bem elaborada segundo o contexto e responda a pergunta sempre. Não deixe perguntas em aberto. Ok? Isso é muito importante para a sua redação ir aí rumo à nota 1000. Conto com você para poder seguir essas regras aí e ter sucesso na sua redação, correto? Vamos aí para o nosso último item da competência 1, a ortografia. A ortografia, ela se refere aí à escrita das palavras. A escrita das palavras requer bastante atenção. As regras gramaticais podem ajudar você, mas você pode também fazer o quê? Nas suas leituras, você pode circular em um texto
somente palavras escritas com a letra R. Em um outro texto, somente palavras escritas com a letra S e assim por diante. Depois você pode fazer uma lista dessas palavras, ver aquelas que você erra de modo mais comum e criar frases com ela. Você pode ainda, numa leitura de um texto, circular aquelas palavras que são diferentes, procurar o sentido delas no dicionário após a leitura desse texto. Recursos você tem para você progredir e melhorar a sua ortografia. Mas você pode ainda se questionar, pensar, mas professora TT, e se na hora da redação eu esquecer como escreve determinada palavra, mesmo ela sendo uma palavra comum, íntima minha? Não tema, não tem porquê. Atenção, você tem um vocabulário maior do que você imagina. Pode acreditar, você pode usar sinônimos, você pode mudar a palavra, você pode reescrever aquela frase usando uma outra palavra. Então não precisa arriscar e já ficar preocupado se você vai perder ponto porque está escrevendo uma palavra errada. Escreva com segurança aquela que você sabe escrever corretamente, ok? Veja aqui algumas palavras que o canal TT Ensina selecionou, que são muito comuns serem desvios nas redações. Passaram e passarão, terminação do verbo, não é? Por exemplo, eu quero dizer, as leis passaram. Então é muito comum às vezes o estudante escrever as leis passarão. Passarão é futuro. As leis passarão no futuro. As leis passaram no passado. Correto? Então, atenção a essa terminação AM e ao tio do verbo. Olha aí, o outro par de palavras. Mal com L, mal com U. Também parece bobo, mas é um dos erros mais comuns que a gente vê aí na escrita dos estudantes, dos candidatos. Ok? Um outro par, afim junto e afim separado. Afim junto, eu tenho a ideia de afinidade. E afim separado, de objetivo. Então, atenção ao sentido que você quer empregar no seu texto. Ou você pode aí arruinar o seu argumento, hein? Continuando. Esta e estar. E é. Falamos sobre essas palavras na acentuação. Então, esta é pronome, estar é terceira pessoa do singular do verbo estar. E é conjunção. É vem do verbo ser, tá certo? Terceira pessoa do singular conjugado. Então, atenção ao sentido que você quer dar, certo? Este e esse. Dedicação ao emprego de pronome. Além de estar ligado à ortografia, à norma culta, você também aí vai explorar elemento de coesão ao empregar pronome. Eles são extremamente importantes para a cadeia coesiva, para a colagem do texto, para a construção da teia de sentido do texto. O emprego de porquê junto sem acento, separado sem acento, o porquê substantivado, porquê separado com acento. Atenção às regrinhas do uso do porquê. Outro par muito importante na ortografia, que é tão comum quanto o mal com U e mal com L, é o mas e mais. O mas é uma conjunção que dá a ideia adversativa, contrária, é mas, porém, contudo. Onde cabe um mas, cabe um porém. O mais vem para somar, ele dá a ideia de adição, correto? E ainda temos aí o A com H e o A sem H, não é? Então, o A com H que vem do verbo haver, que tem múltiplos sentidos. Então, dedique-se ao estudo, debruce sobre o verbo haver e sobre o emprego do A, que pode ser preposição, artigo, pronome. Então, há muito estudo pela frente. Conte com o canal TT Ensina. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários, que a gente responde para você e te ajuda a ir rumo à sua redação nota 1000. Agora, veja aí ainda uma seleção de desvios bastante comprometedores na produção da redação do Enem. São erros muito comuns que às vezes você pensa assim, como que a pessoa pode cometer esse erro? Olha, às vezes ali na hora da pressa ela produz e se esquece, comete um desvio que pode comprometer a sua nota. Mas atenção na hora da revisão, na hora de passar a limpo, para você não reproduzir esse tipo de erro, correto? De repente, escrito junto com 2 R's, muito comum esse tipo de desvio. O ok, né? O estudante quer escrever o que separado
e acaba escrevendo junto. Não existe ainda essa palavra aceita aí pelas normas da língua portuguesa, então tome bastante cuidado, nada de escrever o que junto. Com certeza nós escrevemos separadamente, preposição com e a palavra certeza. Também aí o emprego de um verbo com pronome depois, pegou ele, arrumou ela, abraçou ele, ajeitou ela. Aí você precisa empregar a norma culta na escrita, pegou o, arrumou a. Então atenção aí ao emprego do pronome oblíquo, dedique-se a isso aí. Menas, nada de menas. Muitas pessoas usam menas na fala, mas nem na fala formal ele cabe, muito menos na escrita que exige a norma culta, correto? Ainda temos aí o seja e esteja, são muito comuns na escrita. Seja e esteja, eles estão fora da norma culta da redação do Enem. O correto é seja, esteja, certo? Ainda temos aí o através, né, com Z, sendo que através é com S, com acento, e o talvez, que é muito comum que os estudantes escrevam com S, sendo que o talvez é com Z. Então há uma confusão aí muito comum entre essas duas palavras. E a palavra entretenimento. A palavra entretenimento, ela aparece escrita de diversas formas. Entretenimento e não entreterimento, entretenimento. Então atenção, pratique e o seu cérebro vai se acostumar com a escrita daquela palavra, ok? Então, para reforçar a dúvida em uma palavra, troque essa palavra, não se arrisque. Então, gostou dessa análise da competência 1 do canal TT Ensina? Deixe seus comentários aqui para a professora TT. Me fala, mata minha curiosidade sobre suas dúvidas, sobre seus acertos. Você tem aí algum macete que você queira discutir? Algum problema que você ainda não consegue associar de norma culta com a escrita prática? Fale para mim. Até já!